dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor César, novamente com vocês, aqui nas nossas videoaulas, tá? Com algumas dicas de prova para vocês na parte de física, tá? Quantidade de movimento. Galera, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a tendência que um corpo tem de continuar em movimento. Ela depende do quê? Ela depende de duas coisas, massa e velocidade, né? E ela é uma grandeza vetorial. Ou seja, quanto maior a massa ou a velocidade, maior a tendência de continuar movendo. Né? Você sabe disso, César, você sabe. Tanto que, né, se você tem uma colisão de carro com outro carro, você pergunta, e aí, alguém morreu? Se uma colisão num carro com um caminhão, você pergunta, sobrou alguém? Né? Por quê? Porque com muito mais massa é muito mais difícil parar. Logo ele vai bater, vai sair arrastando, ele vai passar por cima, literalmente. Então, quantidade de movimento, você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar de massa e velocidade. O que vão te perguntar em prova também? Impulso. Impulso é a variação na quantidade de movimento. Impulso é quem varia a quantidade de movimento, é quem altera a quantidade de movimento. César, e depende de quem? Depende da força e do tempo. Inclusive as perguntas comuns em prova sobre isso são o quê? Essa relação força com tempo. Toda vez que eu quero, né, estragar alguma coisa, quebrar alguma coisa, eu preciso de muita força. Logo eu vou dar uma pancada, uma batida, uma empurrada com um tempo de duração curto, que isso vai fazer com que a força transferida seja grande. Ou vou aumentar o tempo se eu quero o quê? Diminuir a força. É o que acontece no seu carro. O airbag serve para quê? Aumentar o tempo de colisão. É o que acontece com o seu tênis anti-impacto. Aumentar o tempo de colisão. Então a ideia é essa. Toda vez que eu tiver menos tempo, eu tenho mais força. Logo, se for atuando sobre o corpo humano, vai machucar mais. E quando eu tenho mais tempo, eu tenho menos força. Ou seja, se for atuando sobre o corpo humano, eu estarei protegendo ele. Então aumentar o tempo de colisão vai impedir que as coisas quebrem, estraguem e tudo mais. Tá? Você vai carregar ovo, você não vai carregar numa caixa de madeira, né? Você vai carregar numa caixa de quê? De isopor, tá? E conservação da quantidade de movimento. Sempre que o impulso for zero, porque o impulso depende de uma força externa, tá? Sempre que o impulso for zero, se esse impulso aqui for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter variação na quantidade de movimento zero. Logo, se a quantidade de movimento não varia, quer dizer que a quantidade de movimento inicial e final tem que ser o quê? Iguais. Então eu vou ter quantidade de movimento do sistema no início igual a quantidade de movimento do sistema no final. Resultado disso? Resultado é que a soma total de quantidade de movimento será conservada. César, isso serve para quê? Em que questão de prova isso aparece? Tiro. Eu vou atirar, a arma tem um recuo. Por quê? Porque quando a bala sai, eu forneci quantidade de movimento para a bala e o inicial estava parado, estava zero. Logo, se eu tenho quantidade de movimento para frente, para que a soma total dê zero, eu vou ter que ter quantidade de movimento para trás. Então a minha arma vai ter o quê? Recuo. Por isso você pega a metralhadora e não faz igual em filme, tá? Que você mete o dedo e fica o resto da vida ali não. Não, porque isso vai gerando quantidade de movimento e isso vai desviando a sua mira, tá? Então esse é exatamente o detalhe. Outro, César, foguete. Como é que funciona foguete? Ele espirra os gases para trás e o foguete sai voando em sentido oposto, tá? Então todos os sistemas que eu precisar de propulsão, coisa desse tipo, eu vou usar o quê? Conservação da quantidade de movimento. Tranquilo? Então, quando te perguntarem de conservação da quantidade de movimento, normalmente é uma coisa para um lado, outra para o outro, ou o contrário, os dois chegando. Então, quando eu tenho colisão, eu também terei conservação da quantidade de movimento. Tá? Toda vez que eu tiver colisões, haverá conservação da quantidade de movimento. Porque eu coloco os dois elementos da colisão no mesmo sistema, logo a força trocada entre eles é interna e não externa. Consequentemente, se a força externa é zero, o impulso é zero. E a quantidade de movimento faz o quê? Conserva. Tranquilo? Então, né, mais uma dica para vocês. Muito obrigado e espero que todos, né, tenham um bom desempenho nessa prova. Obrigadão, galera.